Alvorada cultural. Alvorada cultural. Eu estive na primeira Bienal, estou voltando na segunda. Então eu acho que, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre me ocupo da situação do livro e da leitura no Brasil, que é indigente. Por mais esforços que sejam feitos por todos os interessados na cadeia produtiva, governo, editores, escritores, o livro sempre se ressente de ser uma coisa desimportante na vida das pessoas hoje em dia. Então, na minha opinião e para a minha escolha, qualquer evento que implique divulgação de livro, divulgação de leitura e formação de público me interessa e eu procuro participar. Parabéns, que bom. Se todos os escritores fizessem isso. Vai à escola, você gosta de ir na escola? Eu fui muito à escola, eu fui 10 anos visitar escolas porque eu tenho uma incursão pela literatura juvenil. Eu escrevi 4 textos juvenis na coleção Vagalume da Ática, são livros que vendem muito, são livros paradidáticos, e eu considero encerrada a minha experiência com literatura juvenil, mas eu tive a oportunidade de ficar 10 anos visitando escolas do Brasil inteiro. E, com exceção do esforço de alguns professores abnegados, que são criativos, gostam do que fazem e sabem que da mesma maneira que você pode criar um leitor, se você errar, você cria um inimigo da leitura, o modelo de aproximação da literatura para os estudantes ainda está errado no Brasil. Ainda, na maioria das vezes, aquele negócio, dá o livro, dá uma prova. Isso é uma forma certeira de criar inimigos da literatura e não leitores. O livro é tipo cortiço. Eu, por exemplo, aos 11 anos fui obrigado a ler, eu falo por experiência própria, aos 11 anos de idade eu fui obrigado a ler Dom Casmurro, que era considerado o maior livro do Brasil. Eu achei uma merda, eu não entendi nada, eu tinha 11 anos. E eu passei anos inimigo do Machado de Assis, perdendo a possibilidade de ter descoberto o Machado de Assis. Eu só fui ler Machado de Assis aos 17 anos, porque então encontrei uma professora que me disse, agora é a hora. E aí eu fui ler Brás Cubas, eu fui ler Dom Casmurro e descobri que realmente estávamos diante, se não do maior, de um dos maiores escritores brasileiros. Certamente. O Brasil é sui generis até nisso, né? Porque é incrível aqui. Eu escrevi um filme que tem pano de fundo a ditadura, um filme chamado Ação de Amigos, e eu me lembro, na época, ter sido muito patrulhado, muito cobrado. Então, a ditadura militar ainda é um tema muito espinhoso no Brasil. O brasileiro, ao contrário, por exemplo, dos argentinos, que passaram a limpo a sua história e vem passando a limpo com coragem, dando nome aos bois, aqui ainda há um problema. Me parece que aquela coisa de não querer olhar para o passado, porque como se o passado fosse comprometer o presente. E eu acho que o passado ele não compromete o presente. O passado deveria ensinar algo para o presente com relação ao futuro. Para não cometer os erros. Para que a gente não repita os erros, né? Então eu na verdade, gostaria que o processo fosse um pouco mais corajoso. Não ficasse nessa ideia. Dar nome aos bois, punir quem tem que ser punido, não importa se de esquerda e de direita, porque evidentemente, eu não sou maniqueísta a ponto de entender que a esquerda é boa, a direita era má. Eu acredito que nós temos luz e sombra, mas o que nós precisaríamos era realmente contar a história desse país. É inadmissível que tantos anos, 25 anos depois do fim da ditadura já, quase 25 anos, nós ainda tenhamos pessoas que não sabem o que aconteceu de verdade com seus entes queridos, pais, irmãos, filhos, e isso me parece dramático, porque uma história, ela só é possível de ser contada a partir do momento em que você tem a coragem de olhar o que ela tem de escuro também, e não só o que ela tem de luminoso. Um pensamento sobre Gabriel García Márquez. Olha, há escritores que escrevem grandes livros, escrevem obras-primas, e há outros escritores, poucos, que criam universos, criam mitologias próprias. E o Gabo é um desses, ele está à altura do Cervantes, do Dickens, ou seja, não é realmente um escritor, é um criador de mitologias.
Eu sou Astrogildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Seminário O Golpe, a Ditadura, Brasil, 50 anos, ele é um seminário grande que revisita todos os 21 anos da ditadura, porque o que nós temos que recordar, não celebrar, recordar nesse momento, não é só o golpe, o dia do golpe, a deposição do João Goulart, nós temos que revisitar os 21 anos de ditadura, para entender melhor, para que as novas gerações se apropriem desse conhecimento, para fortalecer o vínculo com a democracia, né, e aquele compromisso que eu chamo, nunca mais, né, ditadura nunca mais. Então, é uma iniciativa louvável da Bienal fazer esse seminário, incorporar essa ideia de trazer para dentro da Bienal esse debate sobre 50 anos do golpe. E particularmente uma mesa, né, uma série de debates que eu estou coordenando com pessoas que participaram frontalmente da resistência. Aí onde passaram por lá, o Freire Sirquis, Franklin Martins, a Milton Pereira, o Frei Beto, Cid Queiroz Benjamin. Muito tem sido rico, muito bom. Tem sido maravilha. muito bom. E eu tenho visto muita gente jovem na plateia. Isso deve ser reconfortante para vocês, né? Porque nesse resgate à memória vê os jovens se interessando por essa parte escondida, subterrânea, tá bom? Acho muito importante. Eles têm ido aos debates, eles têm feito perguntas, eles têm demonstrado curiosidade, às vezes muito desconhecimento, que é natural, talvez por isso mesmo, porque nós fizemos uma transição que não foi com ruptura, como em outros países da América Latina, é uma transição meio assim na gelatina geral do Brasil, entendeu? E aí fica parecendo assim, a ditadura acabou por, sabe, efeitos atmosféricos, né? E não foi assim. Mas isso contribuiu, a forma como a ditadura foi encerrada, sem um ponto final, sem punição dos crimes de Estado, sem autocrítica do Estado, isso gerou esse desconhecimento, né? Então é como se tudo fosse natural. Isso é uma vitória deles, porque eles queriam assim, né? Vai diluindo isso aí e esqueçam que fizemos uma ditadura. Estão se saindo com a deles. Quanto influi, quanto é importante os vazamentos do Wikileaks para a gente hoje ter acesso à boataria de 30, 40 anos atrás, que hoje sabemos que não era boato, era realmente coisas sinistras que foram se escondendo, mal contadas. O Wikileaks é importante nessa história moderna. Sim, né? O Wikileaks é muito importante para que o mundo conheça melhor a história do mundo, né? Para que a história política dos países venha à tona, sobretudo aquilo que passa pelos Estados Unidos, como, por exemplo, os documentos relacionados com a participação dos Estados Unidos no golpe no Brasil. E a outra coisa importante são as políticas de liberação de documentos, né? Os próprios Estados Unidos estão liberando documentos, mesmo sem ser, não precisam ser mais só surrupiados pelo Wikileaks, mas documentos que estão sendo liberados pela Biblioteca Lyndon Johnson, pela Biblioteca Kennedy, e aos quais os pesquisadores têm tido acesso e revelado que o golpe no Brasil não teria tido sucesso sem a efetiva participação americana. O Gabriel Garcia Marques foi a afirmação, foi o início da grande afirmação da cultura latino-americana, da literatura latino-americana, e que inaugurou todo um período dessa literatura que no início se chamou de fantástica, etc e tal, mas que na verdade literatura, boa literatura é tudo igual. E ele foi realmente aquele que representou a presença do povo na literatura. Então só isso já vale todo o trabalho que ele desenvolveu, e nesse sentido a gente lamenta, a gente chora a perda do Gabo. Do grande Gabo. Eu acho que a onda regressiva, pode-se dizer, a tentativa de censurar a liberdade de expressão com
a proibição da biografia sem autorização e todo esse problema, isso aí passou. Passou mesmo porque as pessoas que desgraçadamente participaram desse movimento, com ênfase a começar pelo Roberto Carlos, e depois, infelizmente, porque o Roberto Carlos ele não esperava muito, mas no caso do Chico, do Caetano... Essa foi uma surpresa, né? Aí foi uma surpresa muito desagradável, mas eles perceberam em tempo que tinham entrado numa roubada. Recuaram e nesse momento eu acho que não há espaço para essa tentativa. O pior é que não simplesmente não continuam andando pela rua. O pior é que muitos deles, tanto militares como civis, continuam ocupando postos de importância nos governos federal, em todas as esferas. Municipal. Então isso aí, para começar, seria isso para ser discutido. Como é que servidor da ditadura, e não só servidor da ditadura, como criminosos da ditadura, torturadores, etc., continuam por aí determinando coisas. Isso aí, em si, não dá para entender.